O ciclismo off-road, não é só sobre pedalar, né? É uma batalha de verdade contra o terreno que exige uma força, uma habilidade e uma resistência que são de outro mundo. Mas o que será que realmente abastece um atleta para encarar saltos, descidas super íngremes e aqueles trechos cheios de pedra? A ciência por trás da nutrição nesse esporte é bem mais complexa do que parece e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, já vou deixar uma pergunta no ar que pode mudar o jeito como se olha para cada treino. E se os dados que aparecem ali na tela não estiverem contando a história toda? E se o esforço de verdade for muito, mas muito maior do que os números mostram? Vamos investigar isso? Primeiro, vamos entender o campo de batalha. No downhill, o famoso DHI, o foco é um só: velocidade pura e muito controle. São descidas curtas, super explosivas, de altíssimo impacto, onde cada milésimo de segundo faz a diferença. Aí a gente tem o Enduro, ou EDR, que é um desafio totalmente híbrido. Imagina só, subidas longas que não contam tempo, servem só de deslocamento, e aí, pá! Múltiplas descidas cronometradas de alto risco, tudo no mesmo dia. É uma prova que testa tanto a resistência quanto a habilidade de descer voando. E claro, o Cross Country Olímpico, o XCO. Bom, esse aqui é o teste definitivo de condicionamento físico. Os atletas sobem, descem, passam por trechos técnicos, tudo no esforço máximo. É uma verdadeira maratona de explosões, do começo ao fim. Ok, agora que a gente já entendeu as diferentes exigências de cada modalidade, vamos mergulhar no ponto central de tudo isso. As ferramentas que a gente costuma usar para medir nosso esforço, tipo os medidores de potência, estão na verdade deixando uma peça enorme do quebra-cabeça de fora. Olha só que interessante essa comparação. Do lado esquerdo está o que o medidor de potência consegue ver, a energia gasta para girar os pedais. Simples. Mas do lado direito está a realidade do corpo. É essa mesma energia, só que somada a todo o custo de controlar a bike, absorver os solavancos e estabilizar o corpo. É outro jogo. Tá, mas por que essa diferença toda? A resposta está no nome um pouquinho técnico: contrações isométricas. Mas calma, é mais simples do que parece. Pensa naquele esforço que os músculos fazem para ficar firmes, parados, sem se mover. É o trabalho de segurar o guidão com força, manter o abdômen travado, usar braços e pernas como se fossem a suspensão da bike. Esse esforço todo não move o pedal, mas queima calorias pra caramba. E aqui está o número-chave de toda essa análise. A pesquisa encontrou um fator de correção, um custo de energia a mais de, em média, 0,24 quilocalorias por quilo de peso corporal por quilômetro rodado no off-road. Esse é o custo oculto de simplesmente controlar a bicicleta. Para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, vamos pegar o exemplo do estudo. Um atleta de 70 quilos num percurso típico de XCO, esse fator de correção significa quase 530 calorias a mais. É como se tivesse uma refeição inteira sendo gasta ali, uma refeição que o medidor de potência simplesmente não faz ideia que existiu. Certo? Problema identificado, o gasto é bem maior do que o medido. E agora, como a gente transforma essa informação em ação? Vamos para a parte prática, começando pelo plano de nutrição para o dia da corrida. A estratégia é bem clara, dividida em 4 etapas. A primeira é a pré-carga. Começa 24 horas antes com uma dieta cheia de carboidratos para lotar os estoques de energia. Depois, de 1 a 4 horas antes da largada, vem a refeição de complemento, para deixar o tanque no máximo. Durante a prova, o negócio é abastecer sem parar com carboidratos. E fundamental, logo depois que acaba, a janela de recuperação. Uma mistura de carboidratos e proteínas para reparar tudo e reabastecer o corpo. E essa tabela mostra direitinho como ajustar o combustível durante a competição. A regra é simples e baseada na duração. Para provas com menos de 2 horas e meia, a meta é de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Se a prova for mais longa, essa meta sobe para 60 a 90 gramas por hora. É o que mantém o motor girando em alta. E o que usar para bater essas metas? O kit de ferramentas ideal tem bebidas com diferentes tipos de carboidratos, como maltodextrina e frutose, que ajudam o corpo a absorver mais rápido. Géis dão aquela energia imediata. E as barrinhas são ótimas para provas mais longas. E claro, nunca, jamais, esquecer dos eletrólitos, principalmente em maratonas. Uma boa performance no dia da corrida é construída com meses e meses de treino. Então, vamos ver como esses mesmos princípios se aplicam na nossa rotina diária de treinamento. A fórmula completa para calcular as necessidades de energia diárias é essa aqui. Começa com o gasto de energia do exercício, o GE, que vem lá do medidor de potência. Aí a gente soma o nosso fator de correção off-road, depois entra a taxa metabólica de repouso, a energia que o corpo gasta só para se manter vivo e o custo das outras atividades do dia.
Só juntando tudo isso é que se tem a imagem completa. Com base nessa necessidade total de energia, as metas de macronutrientes ficam bem claras. Uma ingestão alta de carboidratos para dar combustível para os treinos, uma quantidade certa de proteína para construir e reparar os músculos e uma atenção especial a micronutrientes como ferro, vitamina B12 e cálcio, que são vitais para a saúde e performance. Mas olha, nutrição não é só sobre a próxima corrida. É sobre ter uma carreira longa, sustentável e saudável no esporte. Vamos levar essa conversa para um outro nível agora, pensando no longo prazo. Essa citação, que a gente adaptou do material original, resume a ideia perfeitamente. Garantir que a energia que entra é igual à energia que sai, isso não é só para não ficar cansado no dia a dia. É para evitar problemas crônicos e aquelas quedas de rendimento que ninguém sabe de onde vem. E por falar em saúde a longo prazo, existe um risco que muitos ciclistas já conhecem, mas que no off-road aparece de um jeito bem surpreendente. Alguém arrisca um palpite? A resposta é a saúde dos ossos. O estudo mostra um paradoxo muito curioso. Enquanto os impactos nas trilhas fortalecem os ossos dos braços, a coluna lombar pode, pasmem, ter uma densidade óssea mais baixa do que a de pessoas que nem fazem exercício. É um baita alerta. A boa notícia é que a nutrição ajuda a lutar contra isso. Comer algo com cálcio antes de treinar, colocar proteína junto com carboidrato nos pedais longos e o mais importante de tudo, nunca deixar o corpo em déficit crônico de energia. São táticas que protegem tanto o desempenho quanto o esqueleto. Se a gente tivesse que resumir tudo isso numa única ideia, seria esta. O medidor de potência é uma ferramenta incrível para medir o trabalho de pedalar. Mas o corpo paga um preço extra, um custo de energia real para controlar a bicicleta. E essa conta precisa ser paga com a nutrição certa. E, para fechar, fica uma reflexão. A gente descobriu aqui um custo oculto que muda toda a equação da nutrição. Isso faz a gente se perguntar que outros fatores que a gente talvez nem consiga medir ainda estão influenciando silenciosamente cada pedalada, cada treino e cada resultado. A busca pela otimização está só começando.